Excelentíssima senhora presidente da primeira sessão, ministra Regina Helena Costa, excelentíssimo ministro relator Herman Benjamin, demais eminentes jogadores desta primeira sessão, digníssimo representante do Ministério Público, caríssimos serventuários da Justiça, colegas advogados públicos e privados aqui presentes e também toda a comunidade jurídica que nos acompanha pelo YouTube. Estamos diante de um tema extremamente sensível que o INSS costuma classificar de uma nitroglicerina jurídica, porque isso pode representar uma verdadeira bomba no Pacto Nacional de Desjudicialização Previdenciária. Tomando a ousadia de acompanhar o eminente ministro relator, que há pouco fez menção à doutrina de Ada Pellegrini Grinover, acrescento também Cândido Rangel Dinamarco, que doutrinam sobre os escopos da jurisdição, jurídico, político e social, e eu acrescento o econômico, que podem ser impactados pela decisão que este Superior Tribunal de Justiça vem adotar acerca dessa matéria. Pois bem, a questão submetida a julgamento diz respeito ao tema repetitivo 1157, cuja controvérsia jurídica pode ser sintetizada na seguinte indagação. O INSS pode cancelar, na via administrativa, um benefício por incapacidade concedido judicialmente e após o trânsito em julgado dessa decisão, independentemente de propositura de uma ação revisional ou até mesmo de uma ação rescisória? A resposta do INSS é sim, desde que, observado ampla defesa e contraditório, seria possível o cancelamento administrativo de um benefício por incapacidade concedido na via judicial. Para alcançar esse entendimento, o INSS adota duas premissas. A primeira premissa de natureza normativa. Nós sabemos que a Lei 823 de 91, Lei de Benefícios da Previdência Social, ela dispõe que os benefícios por incapacidade devem ser concedidos e mantidos enquanto o segurado permanecer nesta condição. Qual condição? De incapacidade. É nesse sentido a redação do artigo 42, com relação à antiga aposentadoria por invalidez, e do artigo 60, com relação ao antigo auxílio-doença. Uma vez concedido esse benefício por incapacidade, quer seja na via administrativa ou judicial, o parágrafo 4º do artigo 43 e também o parágrafo 10 do artigo 60 determinam que o segurado pode ser convocado a qualquer momento para fazer uma avaliação das condições fáticas que ensejaram a concessão desse benefício, desde que observado o artigo 101. Lembrando que esse artigo 101 foi recentemente alterado pela Lei 14.441 de 2022, que além de prever a obrigação de se submeter a exame médico a cargo da perícia, ou seja, o pente fino, a processo de reabilitação, também a submissão a tratamento médico oferecido pelo INSS, exceto cirurgia e também transfusão de sangue. Sob pena de, assim não o fazendo, sofrer a suspensão do benefício, e aqui a novidade introduzida pela Lei 14.441, quer seja tenha sido concedido na via administrativa ou na via judicial. Portanto, excelências, a legislação previdenciária ela é expressa em permitir, na verdade não permitir, mas determinar ao INSS, essa seria a palavra certa, porque estamos diante de um dever-poder de autotutela. A legislação determina a revisão e cancelamento de benefícios por incapacidade, quer sejam concedidos na via administrativa ou judicial. Entender pela impossibilidade do cancelamento administrativo seria, no mínimo, negar vigência a esses dispositivos legais. E é por isso que a manifestação desse Superior Tribunal de Justiça é imprescindível na condição de guardião das leis federais do nosso país para pacificar essa controvérsia. Além disso, entende o INSS que, para além de uma negativa de vigência a esses dispositivos, poderíamos estar diante de uma declaração incidental de sua inconstitucionalidade. E somente a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça é que detém essa legitimidade e competência em observância à cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição e também corroborada pela súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. Já que falamos de súmula, vamos falar da segunda premissa que sustenta a pretensão recursal do INSS, que diz respeito ao entendimento jurisprudencial.
O Supremo Tribunal Federal possui precedente qualificado permitindo o INSS cessar um benefício na via administrativa, mesmo que seja concedido na via judicial. Qual é esse precedente? Tema 709 de repercussão geral, em que ao analisar a situação do segurado que após estar aposentado na modalidade especial por agente nocivo, retorna ou continua a trabalhar em condições prejudiciais à sua saúde. O que diz o tema de repercussão 709. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, destaco, seja na via judicial, a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão. Lembrando que uma aposentadoria especial tem muito mais estabilidade jurídica do que um benefício por incapacidade, que pode ter alteração do quadro fático, passar a ser capaz ao trabalho e, consequentemente, ter alteração e cancelamento desse benefício. No âmbito do Juizado Especial Federal, a Turma Nacional de Uniformização, no ano de 2013, fixou o tema 106, dizendo que a concessão judicial do benefício por incapacidade não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda jurídica. Esse tema 106 da TNU está em processo de revisão, justamente aguardando o pronunciamento desta Corte neste recurso repetitivo. Pois bem, compartilhadas as premissas que embasam a pretensão recursal do INSS, é importante apresentar algumas considerações sobre os argumentos que tanto as partes recorridas como também os amigos da Corte apresentaram em relação a esse processo. A primeira questão é a alegada afronta à coisa julgada. Nós sabemos que nas ações concessórias de benefícios previdenciários, essa decisão, quando transita em julgado, ela leva em consideração as circunstâncias fáticas que a embasaram. Aquilo que a doutrina costuma chamar de cláusula rebus sic stantibus. Peço vênia aqui por usar essa expressão em latim, talvez até mesmo afrontando o Pacto Nacional do Judiciário de linguagem simples, mas é extremamente importante levar em consideração que direito é ciência e pressupõe precisão terminológica. E por isso, faço referência ao entendimento jurisprudencial desta Corte, que ao julgar o agravo interno no RESP 1.736.045, sob a relatoria do ministro Og Fernandes, decidiu que a coisa julgada, formada em favor do recorrido, possui natureza rebus sic stantibus, pois a instabilidade dos efeitos da decisão transitada em julgado só persiste quando mantida a mesma situação fática. Alterada a situação fática, não há que se falar em afronta à coisa julgada. Ouvimos aqui também referência ao paralelismo das formas. Há quem defenda que, se um benefício foi concedido na via judicial, somente poderia ser revisado ou cancelado na via judicial. Pergunto, se um segurado requer um benefício na via judicial e sobrevém uma sentença de improcedência com trânsito em julgado, esse segurado está impedido de buscar novamente esse benefício na via administrativa ou ele tem que entrar com uma ação rescisória? Se um segurado obtém uma procedência de um auxílio por incapacidade temporária e o INSS avalia que a incapacidade, na verdade, é permanente, o INSS está impedido de transformar esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez? Onde estaria a fungibilidade dos benefícios por incapacidade? Portanto, entende o INSS que esse paralelismo de formas não deve obstar o cancelamento administrativo de um benefício judicial. E é nesse sentido a jurisprudência desta Corte. Ao julgar o RESP 1.429.976, o ministro Humberto Martins decidiu que a jurisprudência desta Corte exige não a aplicação do paralelismo das formas, mas sim a concessão de contraditório, de ampla defesa e de devido processo legal. Sempre que houver necessidade de revisão de benefício previdenciário por meio de processo administrativo. Apresentadas essas considerações, é extremamente importante, por lealdade processual, compartilhar algumas percepções do INSS acerca do conceito que atribuímos a essa demanda de uma nitroglicerina jurídica que pode impactar como uma bomba no pacto de desjudicialização previdenciária. Nós sabemos que, se exigir sempre a via judicial para revisar um benefício anteriormente concedido e não permitir a concessão ou até mesmo o cancelamento na via administrativa, isso vai gerar aumento quantitativo e qualitativo da demanda previdenciária.
é um fato notório que o INSS ele é o maior demandado da Justiça Federal do nosso país. Ele é réu em milhares de ações. Há quem estime 8.000 ações por dia, 8.000 novas ações por dia sendo ajuizadas contra o INSS. Em sua maioria, benefícios por incapacidade. Considerando que o INSS é obrigado a proceder à revisão desses benefícios por incapacidade, ao se exigir sempre a via judicial para proceder ao cancelamento de um benefício que foi anteriormente concedido por uma decisão judicial, isso vai aumentar substancialmente o prazo de duração dos benefícios que ainda não transitaram em julgado, o que eu costumo chamar de um incremento qualitativo. Além disso, os processos que já tiveram trânsito em julgado vai ensejar milhões de ações rescisórias propostas pelo INSS, impactando quantitativamente na indesejável judicialização previdenciária. Além disso, temos uma perspectiva de aumento da despesa pública previdenciária, contribuindo, infelizmente, para o déficit previdenciário, porque, segundo o INSS, em agosto de 2023, foram contabilizados 1.200.000 processos envolvendo benefícios por incapacidade. Com relação a esses auxílios por incapacidade temporária concedidos na via administrativa, via de regra, a duração média é de 3 anos, a um custo de R$ 1.500 por mês de prestação em relação a cada um desses benefícios. Conforme divulgado pelo CNJ no relatório Justiça em Números de 2023, há uma estimativa de que, no primeiro grau, o tempo de duração processual seria de aproximadamente 2 anos. Dessa forma, se além do tempo ordinário de duração de um benefício por incapacidade, tivermos que buscar a via judicial para a reversão, para o cancelamento desse benefício, estaremos diante de um incremento de aproximadamente 9 bilhões de reais. Isso sem falar no aumento da despesa da máquina judiciária, porque, certamente, esse crescimento, esse incremento expressivo de demandas e elastecendo o tempo de duração vai repercutir no custo do processo judicial. Ante o exposto, o INSS requer o provimento dos seus recursos especiais, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de cancelamento administrativo dos benefícios por incapacidade, mesmo que concedidos judicialmente, pedindo vênia para sugerir a fixação da seguinte tese neste tema 1157. Observadas as hipóteses e os procedimentos legais de cessação previstos na Lei 8.213, é possível o cancelamento na via administrativa dos benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Pois não, muito obrigada, doutor